E aí, pouco tempo depois, abriu o edital do ELAP e consegui fazer a inscrição a tempo, porque é uma etapa longa, né, de envio de documentação. A gente tem que escrever uma carta em inglês de intenção, né, nossa intenção para ir. E aí eu fiz a primeira etapa do processo, que foi uma etapa aqui no Brasil mesmo, com o Rômulo. Ele e outras pessoas fizeram a entrevista em inglês e português, depois de avaliar a nossa documentação. Sim. Né? E aí, depois, isso foi muito rápido, porque o Rômulo falou que é bem rapidinho, mas agora tem que ter um pouco de paciência. Aí, isso foi mais ou menos fevereiro, final de fevereiro. Quando foi em junho, eu recebi... Do ano passado. Isso. Eu recebi um e-mail falando que eu fui aprovada. Olá, pessoal, nós estamos aqui para mais um Papo Entre Nós e hoje nós convidamos a Maria Barbato do curso de Ciência e Tecnologia dos Alimentos, lá de Bom Jesus, e que teve uma experiência extraordinária no Canadá, no programa Futuro Líderes nas Américas. Primeiro de tudo, como a gente sempre faz, Maria, quem é a Maria Barbato? Conta um pouquinho da sua trajetória. Como chegou no Instituto, eu não sei se você fez o nosso ensino médio, se você agora está no ensino superior. Fala um pouquinho da sua trajetória. Claro. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Meu nome é Maria Barbato, tenho 22 anos. Eu estou no 9º período de Ciência e Tecnologia de Alimentos, no campus Bom Jesus. Eu descobri uma paixão por alimentos quando eu estava no meu ensino médio. Infelizmente não foi em Bom Jesus, mas foi um ensino médio porque eu sou de outra cidade. De onde que você é? Eu sou de Itaboraí. Ah, de Itaboraí? Uhum. Nós temos um campus agora, começou em Itaboraí. Sim. Estou sempre divulgando quando tem vaga. Mas você mora ali perto do campus? Ele é bem na região central, né? Sim, eu moro no centro de Itaboraí, bem pertinho. Ah, que legal. Que legal. Aí eu estudei numa escola que é perto de Itaboraí, na cidade de São Gonçalo, que é o NATA. Aí eu fiz técnica em alimentos com uma ênfase em leites derivados. Então, eu sou técnica em laticínios. E lá eu descobri que eu queria seguir na área de alimentos. E a única faculdade que se propunha a ter o que eu queria, que era a de ciências de alimentos, assim, a pesquisa, era o IF. Então, assim... já no ensino médio você já estava se despertando para a produção de conhecimento na área de alimentos. Sim. Que legal. Já tinha esse desejo. Só que eu achei que eu poderia continuar lá pertinho de casa, pertinho da família. Mas, assim, o desejo de estudar uma coisa que eu gostava foi um pouco maior e minha família me apoiou nisso. Que barato. Então, eu me mudei para Bom Jesus em 2019. E você está morando no nosso campus ou está morando na cidade? Eu morei em repúblicas ao redores. E como eu estou me formando agora, minha carga horária diminuiu, então eu consigo ficar mais em Itaboraí do que em Bom Jesus. Entendi. Mas você não chegou a ficar no nosso dormitório? Porque nós temos lá um dormitório, sim. Né? Para as meninas, especificamente. Exato. Mas eu acabei que não precisei, porque eu encontrei lugares que dava para eu manter. Ah, legal. Porque eu consegui as bolsas do IF, né? Mas deve ter algumas amigas, que ficam lá no dormitório. Como é importante ter esse espaço para acolher os nossos estudantes. Né? Inclusive, eu tenho uma amiga da Ilha do Governador, que só consegue ficar em Bom Jesus por conta disso. Que legal. E muitas outras amigas lá, que o alojamento foi assim, essencial para manter o estudo, né? Então, fiquei em Bom Jesus. Agora, com a carga horária menor, eu consigo ficar mais em Itaboraí, mas estou finalizando os estudos agora. Atualmente, eu faço parte de um projeto de segurança alimentar no IF e sou presidente da Alquali Júnior, que é uma empresa júnior do campus em soluções de alimentos. Que legal! Parabéns! Obrigada. Então, você agora você despertou para a ciência... E uma pergunta, e esse despertar para a ciência, vir fazer o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos no IF, correspondeu às suas expectativas? Nossa, superou. Ah, é? Superou. Porque, assim, o único curso que eu conhecia era Engenharia de Alimentos. Sim.
E desde então eu ficava, será que eu estou no curso certo, no primeiro semestre? E aí os professores começaram a destrinchar com a gente melhor quais eram as opções de alimentos. E quando eles falaram o que um cientista fazia, eu falei, nossa, eu tinha que ter vindo para Bom Jesus. Era aqui ou Ouro Preto, em Minas Gerais. Eu falei, nossa, eu tenho um lugar aqui no meu estado que me oferece isso. Então, É uma região também muito boa para morar, tranquila. Exato. A minha família também tinha essa preocupação, né? Eu me mudando com 18 anos, como seria, e um lugar muito tranquilo. Que coisa boa. Isso foi, assim... Bom Jesus me abraçou, né? O IF de Bom Jesus me abraçou. E você aproveitou as oportunidades, inclusive agora você é presidente da empresa da Alquale Júnior. Né, que trabalha em serviços. O que a empresa faz? A gente... Conta um pouquinho dessa experiência. Não era isso que a gente ia conversar aqui, não, mas é muito legal. Não, mas aí foi muito importante, inclusive, o meu processo no Canadá, para passar, né? Assim que eu entrei no campus, eu ouvi falar da empresa Júnior. E, assim, eu precisava me ocupar. O que é uma empresa Júnior? A empresa Júnior é uma empresa que ela está dentro de uma instituição de ensino superior. Sim. É a base. E ela é composta por estudantes de graduação, que podem ser de qualquer período. Sim. E elas têm a orientação de algum professor da área. Então, a gente fecha contratos com empresas sênior, empresas do mundo real. A gente oferece serviços dentro da nossa área. Um serviço qualificado. Exato. Esses serviços qualificados a gente consegue utilizar da estrutura da faculdade para oferecer isso, principalmente para a comunidade, né, ao redor da gente. Então, a gente retorna para a comunidade esse conhecimento científico com preços que são abaixo do valor de mercado, geralmente. Então, a gente consegue abraçar melhor a comunidade e ofertar um serviço de qualidade. Com os professores apoiando a gente tem a assinatura deles e a gente consegue ofertar esses serviços. Assim, a gente desenvolve os membros, estudantes que não teriam essa experiência, às vezes num estágio ou em outra, durante a graduação não teriam uma experiência, né, de trabalho, de desempenhar essas funções, e ali a gente tem esse desempenho. Então, quer dizer, hoje nós temos no nosso instituto a possibilidade do jovem ter uma formação, ao mesmo tempo, na nossa instituição, e atrelado a ela, por exemplo, um estágio numa empresa, e ele desenvolve competências do mundo do trabalho, né? Inserido no mundo do trabalho, mas também tem essa opção, uma outra opção, que é participar da empresa Júnior. Nós temos lá, nós temos aqui também em outras unidades, que faz com que vocês desenvolvam competências também do empreendedorismo, né? Exato. Vocês aprendem fazendo os desafios de formar uma empresa, porque às vezes a gente vem para uma escola profissional e acha, olha, eu vou me formar para trabalhar em algum lugar. Muito legal. Mas também nós podemos pensar, não, eu posso construir também uma empresa. Então, esse conhecimento a empresa Júnior, ela permite, né? Exato. Então, muito legal, parabéns. E você é presidente da empresa. Isso, atualmente presidente. E você participa dos eventos regionais, do movimento de empreendedorismo júnior? A gente está sempre procurando participar e tem os eventos online também, principalmente por conta da pandemia, a gente consegue também participar, a gente já consegue atingir as metas lá da federação, que a gente faz parte da federação da Rio Júnior. Sim. Então, a gente está sempre tem a oportunidade de ter contato com outras empresas júniores aqui também, do IF daqui de Campos. Então, assim, é uma experiência muito boa. Grandiosa, né? Para além das salas de aula, para além dos laboratórios, para além das viagens técnicas, vocês também desenvolvem essa experiência de ser empresários, né, na área de um tema extremamente qualificado. Exato. Então, vocês estão avançando no conhecimento tecnológico e, ao mesmo tempo, também na área de empreendedorismo, que complementa, permite que a gente possa renovar o tecido econômico das nossas regiões, né? Preparando aí pequenos protagonistas na construção de um Brasil melhor para todos. Mas, Maria, você, então, foi fazer uma experiência no Canadá. Esse é um programa, né, Futuro Líderes das Américas, um programa do governo do Canadá, a parceria da rede federal, né, com o governo do Canadá. E como é que foi esse processo? Conta pra gente aqui como é que foi desde o momento, porque assim, você está sendo assistido por vários estudantes, né? Ou talvez por pessoas que possam orientar os estudantes a
seguir o seu caminho, né? Então, como é que você soube desse programa aqui na nossa instituição, percebeu, eu posso fazer, você já imaginava alguma vez ir para o exterior no seu tempo de estudante? Conta um pouquinho dessas expectativas, como é que foi esse processo? Olha, eu comecei a desenvolver um desejo de fazer um intercâmbio exatamente para o Canadá, antes de eu saber que tinha essa possibilidade do ELAP. Isso antes de você chegar em Bom Jesus? Foi durante a minha graduação em Bom Jesus. Você já sonhava ir para o Canadá? Já. Engraçado que foi especificamente Canadá. Eu sempre tive essa vontade. E, assim, eu fui pesquisando. Eu não conhecia o Rômulo, do setor de... Que é o nosso coordenador de internacionalização. Exato. Eu não conhecia ele, então eu fui fazendo a pesquisa por mim mesma. E eu descobri que eu não poderia pagar para ir para fazer. Geralmente é muito caro, né? Geralmente é muito caro. É grandiosa a experiência, mas a experiência é cara, Sim, né? Exato. Então, assim, aí eu me acalmei um pouco. Falei, nossa, não consigo ir por mim mesmo. Mas ainda estava com essa esperança de ir ainda. E aí eu marquei uma reunião com o Rômulo. E eu nem sabia de ELAP, não conhecia nada. Eu sabia que eu tinha ele para me ajudar. Você sabia que tinha uma coordenação, alguém Exato. Poderia te dar esse apoio. Isso. O Wilton Galvão me deu orientação, que tinha uma pessoa responsável. O Wilton Galvão é também o coordenador, o orientador da empresa Júnior? Exato, isso mesmo. Aí ele me deu essa orientação, me passou o contato do Rômulo, e o Rômulo prontamente fez uma reunião comigo para me explicar as possibilidades, né? Aí acendeu a chama, né? Isso. Aí Ou melhor, jogou mais lenha na fogueira. Isso. E aí, pouco tempo depois, abriu o edital do ELAP e consegui fazer a inscrição a tempo, porque é uma etapa longa, né, de envio de documentação. A gente tem que escrever uma carta em inglês de intenção, né, nossa intenção para ir. E aí eu fiz a primeira etapa do processo, que foi uma etapa aqui no Brasil mesmo, com o Rômulo. Ele e outras pessoas fizeram a entrevista em inglês e português, depois de avaliar a nossa documentação. Sim. Né? E aí... Depois, isso foi muito rápido, porque o Rômulo falou que é bem rapidinho, mas agora tem que ter um pouco de paciência. Aí, isso foi mais ou menos fevereiro, final de fevereiro. Quando foi em junho, eu recebi... Do ano passado. Isso. Eu recebi um e-mail falando que eu fui aprovada. Então, foram alguns meses, espera. Uma explosão de felicidade, né? Sim. Era como tem um fuso horário, eu estava em Bom Jesus. Conta, porque essas experiências emocionais, a gente lembra exatamente o local que a gente lembra estava. de todos os detalhes. E eu estava em Bom Jesus e era 1h aqui, porque tem 4 horas de diferença. Lá eles são 4 horas, acho que atrás da gente. Porque o college que recebeu vocês, Isso. Ele que manifesta Isso. E você foi para a região lá da Colômbia Britânica, Isso. que é na região mais oeste do Canadá. Uhum. E lá é bem frio, né? E aí eu recebi esse e-mail falando da aprovação em junho. E logo depois foram algumas etapas que não eram eliminatórias. Mas aí na hora que você faz a inscrição, por que você acha que você foi escolhido? Porque muitos outros estudantes provavelmente submeteram. Sim. Mas você acha que teve alguma coisa importante? Antes da gente você contar um pouquinho como é que foi essa experiência, o que você acha que você... foi a escolhida? Ou alguns elementos que você acha que talvez pudessem ter diferenciado você dos demais estudantes que participaram? Acho que uma coisa que eu carrego comigo é tentar ser verdadeira, aonde eu estiver. Tentar ser eu mesma na medida do possível, né? E eu queria estar num lugar que me ofertasse algo que fosse para além da vida acadêmica. Algum lugar que eu me sentisse abraçada, assim como eu senti isso no IF também. Então, assim, eu pensei, cara, eu quero estar num lugar que eu vou me sentir bem recepcionada. E eu sempre pesquisei muito que o Canadá tem isso. Sim. Ele tem até uma lei de multiculturalismo que fomenta muito isso. E eu comecei a pesquisar exatamente essas coisas. Porque eles até falam, tem umas perguntinhas. Eu fui pesquisando as possíveis perguntas. E uma delas era, por que o país? Por que essa escolha de país? E eu queria estar num lugar que não fosse só para eu estudar, eu queria
ter uma experiência completa. Então eu pensei, eu quero um lugar que seja parecido comigo, que um lugar que eu me sinta à vontade. Que coisa. Então eu estudei um pouco mais a fundo, para além só de intercâmbio de estudo. Eu queria conhecer o lugar que eu estaria indo. Sim. Então eu falei bem mais dessas coisas, de como esse programa poderia fomentar, sabe, o desenvolvimento da gente para além da vida acadêmica. Mas você faz o quê? É como se fosse uma mini redação? Sim. É? Eles perguntam e aí você vai descrevendo, tem um espaço para você colocar essas questões. Lá, no momento, eles fizeram uma entrevista oral. Mas antes, para eu me preparar, eu fui fazendo vários textinhos. Ah, você no processo, você preencheu um formulário e depois eles fizeram uma entrevista online? Ou você foi lá quando você já estava lá? Não, eu fiz a entrevista com o Rômulo, online. Tá. E para lá, não precisou mais de nenhuma coisa. Eu fiz só o teste de inglês. Tá. Isso. Aí, para eu me preparar para a entrevista com o Rômulo e para fazer a carta de intenção, eu fui fazendo essas pesquisas. Ah, entendi. Aí eu fazia várias pesquisas, gravava áudios no meu grupo comigo mesma. Tudo em inglês? Tudo em inglês, para poder treinar. Que legal. E a entrevista com o Rômulo foi em inglês também? Em inglês e português. Nossa, que legal, hein? Foi, eu fiquei super animada. É joia. Ele que bom. E aí, eu acho que por sentir essa conexão e tentar desenvolver melhor essa conexão com o Canadá e com Cranbrook em si, o que ele poderia me oferecer, eu acho que as pessoas conseguiram sentir que o meu desejo era grande de ir. Você foi para Cranbrook, que é lá na Colômbia Britânica. Uhum. E aí conta, e como é que foi? Você já tinha viajado para o exterior? Não. Foi a primeira vez? Eu nunca tinha nem pegado avião. Você nunca viajou de avião. E você foi para o aeroporto sozinha? Como é que foi? A minha família me levou para o Galeão. Você foi a primeira da sua família a fazer uma viagem internacional? Sim. A primeira a ter passaporte. Que coisa legal. Sim. Como a educação, como a escola permite, né, tantas questões. E Sim. é um aprendizado muito diferente, né? Sim, foi uma mudança extrema para mim. Friozinho no coração. Nossa. Na hora que pegar o avião. Não, eu chorei em todas as decolagens, em todos os pousos. Eu peguei 4 aviões para chegar lá. Porque você vai para São Paulo. Exato. São Paulo para Toronto, Vancouver, Cranbrook. Nossa, que barato. Eu chorei. Quanto tempo de viagem ponto a ponto, mais ou menos? Você saiu daqui? Eu saí daqui do Rio de Janeiro. Peguei o avião no Rio às 11 da manhã de sábado. Dia 31 de dezembro, e cheguei em Cranbrook 9 horas da noite de do outro domingo. Dia. Que legal. Que legal. Foi uma viagem longa, mas... Sendo que 9 horas da manhã, 9 horas da noite de lá, são... Meia-noite aqui. Meia-noite aqui. Isso. Então viajou bastante. Viajei bastante. Mas é legal, né? Primeira vez, né? Nossa, foi muito incrível. Tudo é novo, né? E lá? Quem estava te esperando? Já tinha um táxi, a cidade tem um táxi. E o college tem uma parceria com esse táxi, que para todo estudante internacional, a primeira vez que chega na cidade, eles buscam a gente de graça. Leva exatamente em frente ao nosso lugar que a gente ficaria. No caso, eu fiquei na Purcell House, que é uma dos alojamentos deles. E já tinha... Do college. Do college. E já tinha uma pessoa me esperando lá, que era a Adriana. Me recepcionou muito bem, me levou, me entregou as chaves, fez um tour comigo. Que coisa legal. Isso dia 1º de janeiro. Isso faz toda a diferença, não faz? Nossa. Foi exatamente o que você falou, né? Você se sente acolhida, Exato. né? Você está num país, porque é um país completamente diferente, né? Isso. São hábitos muito diferentes, né? Uhum. Porque quando a gente vai para Portugal, para Espanha, de alguma maneira, tem muitas similaridades. Países da América Latina, né? Sim. Mas os países, as colônias inglesas, ou que foram colônias inglesas, anglo-saxões, são bem diferentes, né? É bem diferente, né? Uma coisa que eu sentia muito diferente, uma vez eu tive a oportunidade também de ir para a Inglaterra. Eles lá, a principal refeição é o jantar. Né? Então, pra gente não, pra gente é o almoço, né? E na hora do almoço são sanduíches frios, né? São coisas, parece que são coisas pequenas, mas isso faz muita diferença, né? Até a gente se adaptar, né? Exato. E como é que foi essa experiência sua de vida lá, esse impacto com uma cultura diferente, um país muito bonito, né? Mas você chegou que mês lá? Eu cheguei em janeiro, 1º de janeiro. E eu cheguei no inverno. 1º de janeiro. Tava nevando quando você chegou? Tava. Era só
tudo branco quando eu cheguei. É bonito, né? Nossa, Pra gente que não tá acostumado, né? tudo muito lindo. E a cidade fica diferente, né, na neve. É. Parece que fica decorada. É. E eu cheguei lá... E você chegou logo depois do Natal, parecia aqueles livros de Natal, Sim, filme de tava Natal, né? tudo com pisca-pisca, tudo lindo. Eu até falava pro taxista, nossa, vocês estão com luzes de Natal ainda. Eles, tá tão lindo. Eu falei, nossa, tá mesmo. E como é que foi a experiência no college? Aí você chegou em janeiro, é bom lembrar que para eles as férias de verão naturalmente é junho, julho e agosto. Isso. Né? A virada de ano para eles acadêmica, né, se dá no nosso meio do ano. Janeiro é só um período, como a gente tem aqui, das férias de julho, né? 15, 20 dias. Né? E você pegou ainda um período de férias na escola. Mas como é que foi essa experiência no college? Olha, eu cheguei no dia 1º, no dia 3 eles já retornaram às atividades, e a gente, no dia 3 e 4, eles fizeram uma orientação com todos os alunos internacionais, então aquilo ali já abraçou a gente, né? E o interessante de lá, a primeira experiência que eu tive de me sentir à vontade lá foi que todos os membros do setor internacional são internacionais. Então, eles sabem na pele como é sentir. Geralmente são estudantes Isso. ou pessoas que estudaram, vindo de outros países. Exatamente. E essa é uma forma que eles têm, né, de aproximar mais. Isso. Né? Inclusive, uma Mas tinha brasileiro lá nesse grupo? Isso, a Lívia, ela é de Belo Horizonte, foi estudante do college, e aí hoje em dia ela trabalha lá. Tive a oportunidade de conhecer uma brasileira que trabalhava lá. E, assim, aí dá uma tranquilidade, né? Nossa, mesmo que a gente vai preparado com o inglês, né? Mas quando tem um brasileiro, né? Principalmente porque, assim, a gente tinha que falar muitos termos formais, né? Entendi. E aí, quando eu descobri que uma das pessoas falava português, eu, nossa, que alívio. Esse é meu ponto de referência. Exato. Então, assim, a minha experiência no college, eu não, sabe, eu fui preparada para uma experiência diferente do que eu tive, porque as pessoas sempre falam que a gente é um pouco mais caloroso que eles, mas por ter esse setor já preparado para receber pessoas de culturas diferentes, eu acho que isso amenizou muito o impacto que eu achei que eu teria. Então, foi bem melhor. O Canadá é um país muito multicultural. Sim. Eu estive agora no Canadá também, e na conversa com o governo do Canadá, eles dizendo que eles querem ter uma política, salvo engano, de 500 mil migrantes ano, especialmente da área tecnológica. É uma oportunidade muito grande para muitas pessoas. É uma pena que a gente perde muitos talentos, né, para o Canadá, mas quando a gente vai lá, né, ver aquilo lá, eu imagino a juventude, como ficam os olhos brilhando. Né? Mas, assim, como vão muito, né, é um país multicultural. Sim. E que eles percebem que sem o estrangeiro, sem o migrante, o Canadá não dá conta. E acho que por isso também eles valorizam muito e tratam nós, migrantes, como de uma maneira muito horizontal. Essa foi a minha experiência. Eu já fui... Agora foi a 6ª vez que eu estive lá. Então, eu tenho também essa excelente impressão das pessoas. São muito gentis, né? E como você tem muitas pessoas de várias nacionalidades, as pessoas se solidarizam muito, né? Sim, exatamente. Somos iguais, né? Exato. Eu também passei por isso. Eu quero te proporcionar o melhor conforto possível, como eu fui acolhido, né? Isso é uma troca de gentileza, né? Exato. Agora me fala do seu inglês, né? Porque assim, você precisa assim ser ter um inglês avançado. Como é que foi a sua história? Porque, assim, é muito importante o estudo da língua estrangeira, especialmente o inglês, para a vida profissional. Como é que foi essa trajetória? Ela te desafiou, te incentivou a estudar o inglês? Como é que você chegou lá, depois que você voltou? Fala um pouquinho dos seus talentos e as suas habilidades na língua inglesa. Antes e depois. Antes e depois. Em 2020, eu comecei a fazer um curso de inglês. Foi quando minha mãe conseguiu pagar para mim um curso. Eu fiz online por conta da pandemia. E era o que melhor servia para mim por eu estar em Bom Jesus, né? E é longe do centro de Itaboraí. Sim. Então, eu fiz o curso de inglês online até mais ou menos... Já imaginando que você queria uma experiência... Exato.
em um país estrangeiro, em outro país, mas o Canadá era a sua meta, né? Exato. Então você já estava estudando inglês para isso. Eu sabia que eu ia, só não sei como. Mas E quando? E quando? Eu só sei que eu tinha que me preparar. Beleza. E aí eu comecei a estudar inglês. Eu levava muito a sério, mesmo sendo online, né? Diversas opiniões em relação a isso, mas eu queria... Eu tinha um propósito. Eu queria aprender língua de uma forma que eu pudesse me comunicar, ser compreendida e conseguir entender as pessoas. E aí eu fui fazendo inglês online e várias coisas, coincidências no meio do caminho, foi que o professor que me acompanhou durante um ano inteiro nesse curso era canadense. Que legal. Então, a partir dele eu já conseguia ver como que o Canadá era, né? E aí eu continuei o curso mais ou menos, fiquei uns 2 anos e meio, até que começou o processo seletivo, né? E aí, quando eu conversei com o Rômulo, naquela reunião que eu falei, eu fiz uma reunião com o Rômulo, né? E aí o Rômulo falou assim, para esse processo seletivo, eles pedem o nível B1, que é o pós-intermediário. Ele está entre o intermediário e entre o avançado. Sim. Exatamente nesse mês que eu conversei com o Rômulo, eu tinha chegado no nível pós-intermediário. Então, eu estava assim, no comecinho. Eu falei, agora eu tenho que juntar acelerar. Porque eu tenho que melhorar para atingir esse B1 mesmo. E aí, na verdade, consegui o B1 e atingi B2 para conseguir a vaga no college, né? Na verdade, eles pediam o B2, né? Que é o pós. Então, assim, consegui o nível no mesmo mês que eles pediram, abrir o edital. A vaga era sua, né? Nossa, foi tudo muito, muito interessante, a forma que aconteceram as coisas. E aí, eu fui me preparando para a entrevista. Então, assim, eu não precisa... Geralmente, outras instituições também não pedem inglês fluente nesse nível muito avançado. Até porque essa faculdade que eu fui, que foi o College of the Rockies, eles disponibilizam um curso de inglês para os alunos que não atingem B2 no nível do teste que eles proporcionam lá. Então, você conseguiu, mas mesmo assim você fez o curso lá? Você quis continuar fazendo o curso lá? A matéria que eu fiz de inglês não era de nivelamento. Sim. Era uma matéria de desenvolvimento acadêmico mesmo. Que legal. Então, eu ainda tive a oportunidade de me Quer dizer, inscrever. como você já estava num bom nível, você Isso. aproveitou para avançar. Isso. Não é isso? Exato. E como é que é a Maria depois dessa experiência internacional? Então, era de Itaboraí, foi morar fora, já foi um desafio, mas numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, uma cidade muito tranquila, que é Bom Jesus, muito boa de se morar, um bom clima, pessoas muito boas. E aí a Maria vai para o Canadá, a primeira da família que vai para o exterior, logo para o Canadá, pegar 11 horas e meia de voo, né? Só a parte internacional. Sim. Depois o conjunto, você levou mais de 24 horas viajando, sendo do Rio de Janeiro, né? Até a cidade de destino. E como é que você chega depois dessa experiência? Você se sente uma estudante mais competente, mais confiante, uma cidadã internacional, que você agora pode ir para qualquer lugar do mundo? Com certeza ampliou meus horizontes. E eu não tenho como refutar isso, porque ir para Bom Jesus já foi um passo muito grande para mim. E eu acredito que ter essa experiência em Bom Jesus, no IF de Bom Jesus, me preparou para esse processo de ficar longe da família, de me virar sozinha, porque um tempo eu morei sozinha em Bom Jesus. E quando eu fui para Cranbrook, foi um tempo que, assim, mudou alguns aspectos meus, que quando eu retornei, eu comecei a sentir essa diferença. Eu sinto que hoje eu sou mais confiante para certas coisas, principalmente em posicionamento, em você ter um pouco mais de confiança em saber que as pessoas estão ali para te ajudar, você não precisa ter medo de conversar com as pessoas, né? Eu me sinto mais confiante em relação a isso. E, assim, a gente também se sente que a gente tem um potencial. A gente, sabe, a gente ampliou esses horizontes e a gente se sente, sabe, mais pronta, com mais energia. Mais empoderada. Mais empoderada para ir para lugares mais longe, mais distantes, né? E coisas que, às vezes lá em Itaboraí eu ficava, gente,
como é que vai ser meu futuro, né? O que eu vou estar fazendo aqui num tempo? E isso, quando eu tava lá, caramba, eu tô em Cranbrook, eu tô no Canadá. Às vezes eu não caía ficha, né? Aí eu abria minha cortina assim, via a neve. Tudo branquinho. Tudo branquinho, eu, caramba. Parecia que tava no filme de Hollywood. Exato. No Natal. Sim, e era tudo tão impressionante. E aí quando eu rebobinava a fita e pensava, cara, isso começou no IFE. Assim, são pequenos passos que a gente vai dando e ter uma instituição que acompanha o nosso desenvolvimento, né, e que dá esses degraus para a gente ir galgando, isso é muito importante, porque, infelizmente, a gente vê muitas pessoas que têm muita energia, muita vontade, né, dedicação, mas não tem uma instituição que abraça, que promove essas oportunidades. E, assim, o Instituto Federal, ele dá isso para a gente. Você ter essa energia, essa vontade, ele vai te dar os... Vai potencializar vai isso. Vai potencializar. Criar possibilidades. Isso. Mas também precisa da decisão, Exato. da determinação. Porque, na verdade, tudo começou quando você decidiu apostar no seu futuro. Quando você decidiu que a ciência era o caminho que você desejava. E aí você foi mobilizando forças e que você teve uma família também, que provavelmente te deu todo o apoio. Mesmo, eu imagino, seu pai, sua mãe, seus familiares com o coraçãozinho, né? Porque, mano, é uma filha, né? Muitas vezes a gente passa tantas coisas na cabeça, a gente assiste tantas coisas, né? E, infelizmente, o medo é o elemento mais forte que no primeiro momento aparece. Mas também, provavelmente, eles confiaram na educação que eles deram para você, possibilitaram para você a sua formação familiar. E tudo isso gerou também a confiança. E é uma aposta. Eles apostaram em você, você apostou em você, no seu futuro, e você veio para uma instituição que é uma política de Estado brasileiro que tem esse objetivo, fortalecer as asas de vocês, para que vocês tenham voos maravilhosos para a vida. Eu tenho certeza absoluta, Maria, falo para você, mas também vários outros colegas seus que estão podendo aproveitar, outros que querem vir para o Instituto, né? Nós temos várias possibilidades que a gente possa continuar fortalecendo a educação pública brasileira para dar oportunidade a todas as pessoas. Não é isso? Exato. Então, olha, foi muito bom conversar com você. Antes da gente encerrar, eu vou pedir para passar o que está acontecendo no IFE por agora e depois a gente volta aqui para fazer o fechamento dessa essa entrevista maravilhosa aqui com a Maria. O Plano de Desenvolvimento Institucional do IFE 2023-2028 foi aprovado pelo Conselho Superior em reunião realizada no dia 29 de junho. O documento, que apresenta o planejamento, políticas, estratégias e projetos da instituição para os próximos 5 anos, está disponível para leitura no portal do IFE. As partidas dos Jogos Internos do IFE seguem movimentando os estudantes nos campi. No sábado, dia 8 de julho, será a vez das finais do handebol masculino e feminino, que serão sediadas no IFE Maricá a partir das 10 horas. No mesmo dia, também em Maricá, haverá as seletivas regionais do tênis de mesa. Os vencedores de cada uma das modalidades do GINIFE formarão a delegação do IFE, que disputará os jogos regionais das instituições federais em Guarapari, no Espírito Santo. O prazo para a submissão de resumos para a 11ª Mostra de Conhecimento do Campus Bom Jesus do Itabapuana do IFE estará aberto até o dia 20 de agosto. Os trabalhos deverão ser enviados pelo orientador após a inscrição na mostra pelo portal de eventos do IFE. O evento está marcado para 18 a 23 de setembro. O Campus Centro do IFE está capacitando jovens que cumprem medidas socioeducativas no DEGASE de campus, por meio do curso de formação inicial e continuada em eletricista instalador predial de baixa tensão. As aulas acontecem nas instalações do DEGASE e seguem até dezembro. A votação online para a eleição dos representantes dos estudantes, professores e técnico-administrativos no Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFE será realizado nos dias 1 e 2 de agosto. O cronograma do processo eleitoral para a recomposição do CENPEI foi retificado
e pode ser consultado no portal de seleções. Essas e outras informações você encontra no portal do IFE e nas nossas redes sociais. Maria, chegamos ao final. Você, uma jovem de Itaboraí, quem sabe um dia você também vai ser uma professora nossa lá no campus Itaboraí, né? Um sonho também daquela região, hoje tem aquele campus, foi para Bom Jesus, né? Saiu ali do calor da família, mas apostando no seu futuro. São pequenas despedidas e às vezes grandes despedidas, mas para o seu crescimento. E eu imagino, como eu falei, os seus pais estão muito orgulhosos, né? Deles também, porque é uma aposta para eles também, né? Mas que bom a gente ter uma instituição como a nossa aqui, que acolhe, que dá potência aos sonhos e às possibilidades da juventude. Agora, deixa uma mensagem final aqui para um colega, uma colega, para um estudante que, como você, né, fez esse trajeto. Fala alguma coisa aí para a gente poder encerrar. Deixa uma mensagem final, mas quero dizer que foi muito legal conversar com você. Igualmente. Eu acho que o que eu posso dizer é, principalmente almejando estudar no IFE ou sendo aluno do IFE, se você tem algo no seu coração que diz que você vai para algum lugar, só confia nessa vozinha interna, se dedique, né, estude, às vezes pode ser até entediante, às vezes estuda sozinho, mas assim, confie em você mesmo, assim como você falou, e confie na instituição que você tá, porque é um privilégio pra gente apostar na gente mesmo e ter uma instituição que aposte na gente também. Então, essa é a educação profissional pública brasileira da Rede Federal. E sabe, isso que você está falando, Maria, ela é muito importante. Mesmo que a gente não consiga exatamente o que a gente imaginou, se seguir esse seu conselho, a pessoa vai muito além de onde ela está. Exato. E o importante é este primeiro passo, é este acreditar, é começar a caminhar. E as coisas vão acontecendo na vida da gente. A gente tem que acreditar. E eu acredito muito no nosso Brasil. Eu acredito muito na nossa juventude. E eu tenho certeza que nós estamos num novo momento da nossa sociedade brasileira, do país, que não só será um país do futuro, é um país do presente, construindo o futuro. E o nosso futuro são vocês. Se a gente investe em educação, se a gente investe em ciência, se investe em tecnologia, em cultura, em esporte, permitindo que o jovem desenvolva todos os seus talentos, com certeza o Brasil vai ser muito melhor. Não é isso? Com certeza. Então tá bom. Muito obrigado, Maria. É um prazer. E na próxima semana nós vamos estar trazendo também um papo entre nós, que será muito interessante, como foi o de hoje. E se você tem algum tema, algum assunto que você queira sugerir, coloque aqui no comentário e eu vou pedir, né, também a nossa produção, que possa pedir ao Rômulo que coloque um pouquinho mais sobre esse programa do Futuros Líderes nas Américas aqui, como é que pode se inscrever, né, ou como é que pode encontrar, né, o nosso setor de internacionalização, né, para bater um papo, conversar e saber possibilidades, né, porque tem no Canadá, mas tem muitas outras possibilidades, né? Nós tivemos agora na Espanha, tem nos Estados Unidos, em Portugal, vários lugares legais para que as pessoas possam avançar na sua formação, no seu desenvolvimento, tá bom? Então, até a próxima semana. Muito obrigado. Eu que tá agradeço, bom? foi um prazer. Prazer. Dê um abraço nos seus pais e fala que eles foram muito corajosos, mas eu tenho certeza que eles estão muito felizes. Pode deixar. Gostou? Com certeza.